Bom, pessoal, então a ideia da nossa aula de hoje, aproveitando nessa nossa forma remota, é mostrar para vocês um pouco, né, da utilização do Project Libre, tendo como referência o que a gente viu, né, os processos do PMBOK que nós vimos durante as nossas aulas, né, incluindo processos relacionados à elaboração, né, da linha de base de escopo, certo? E os últimos que nós vimos relacionados à linha de base de cronograma, né, que na verdade trata-se de gestão do tempo. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, lógico, né, dentro do Project Libre é criar um novo projeto, certo? Então tem lá a opção de criar um novo projeto e vocês vão ter como referência inicial essa tela, né? Então a ideia dessa tela aqui é que vocês tenham aqui na esquerda, né, uma visão baseada em lista, certo? E na direita, né, olhando para a tela, uma visão baseada num gráfico de barras, né? Então é um pouco gráfico de barras, né, enfim, misturam mais informações também relacionadas aí a gráfico de Gantt, né? Então, a primeira coisa que vocês vão perceber aqui é que, né, as nossas atividades, né, que foi como nós definimos, né, conceitualmente lá no PMBOK, aqui elas são chamadas de tarefas, né? Então as tarefas é tudo que a gente cria aqui nessa lista do nosso lado esquerdo, né? Então a primeira coisa que nós temos que fazer ao começar a elaborar o cronograma dentro da ferramenta é primeiro refletir o que nós definimos em termos de EAP dentro do nosso cronograma, né? Então aqui o Project Libre ele permite que a gente represente também, né, essa visão relacionada a EAP, certo? Então vocês vão ver aqui na visão relacionada a tarefas, né, diversos gráficos não, né, são visões distintas, e uma dessas visões é a EAP, certo? Então nós vimos que a nossa EAP ela é uma estrutura hierárquica, né? Então lógico, né, primeiro nível da nossa EAP vai ser sempre o objetivo, né, do nosso projeto, certo? E a duração, né, desse objetivo é a duração do nosso projeto, né? Então, por exemplo, se eu quero definir que meu projeto vai durar um mês, né, aqui nas nossas informações sobre a nossa tarefa, né, que quando a gente promover ela não vai deixar de ser uma tarefa, né, vai virar um nível da EAP, né? Nós definimos qual vai ser o início e qual vai ser o fim, né? Então eu posso chegar aqui e definir que, olha, não, meu projeto vai ser iniciado, por exemplo, né, no primeiro dia de março e vai ser finalizado, por exemplo, né, no último dia de abril, certo? Eu botei dia 28. Aqui ele não está nem permitindo, né, por padrão, colocar como um dia contabilizar os finais de semana, né? Certo? Então vai finalizar lá no nosso dia 28 de abril, certo? Então essa é a minha referência, a duração, né, vai ser essa daqui, e aqui são informações mais relacionadas quando a gente for tratar de tarefa, né? Então, por exemplo, eu tinha mencionado para vocês, né, que eu consigo representar em termos de status dentro do Project Libre apenas o percentual completo, né? Então aqui seria um valor relacionado a esse percentual completo, né? Prioridade, a gente pode definir aqui valores específicos para determinar prioridades, tarefas que são mais prioritárias em relação às outras, né? Então uma prática comum, por exemplo, nesse caso, é definir uma prioridade mais alta para as tarefas que fazem parte do nosso caminho crítico, né? Justamente pelas características que nós vimos, né? Então as tarefas do caminho crítico elas precisam de uma atenção maior, né? Justamente porque o seu atraso, né, pode
acarretar como consequência o atraso do projeto, certo? Aqui o total, né, de horas de trabalho. Aqui é o custo. Por que a gente não pode alterar o custo aqui diretamente? Porque esse custo está relacionado ao uso de recursos, né, de uma tarefa, certo? Antecessoras e sucessoras, né? Então aqui é onde a gente vai determinar a lógica, né, o relacionamento lógico entre as nossas atividades ou tarefas nesse caso, né? Aqui a gente vai determinar o uso de recursos, né? Então quais recursos eu vou precisar, né, para realizar essa tarefa, né, que nesse caso aqui a gente vai promover, vai deixar de ser uma tarefa, né, vai passar a ser o objetivo do projeto, certo? Mas como tarefa eu teria o recurso, né, a gente vai ver algumas opções. E aqui tem uns elementos mais avançados, né? Então esse WBS aqui é a EAP, né? Em alguns pontos a tradução do software ela não foi feita, né, completamente. Então sempre que vocês verem WBS aqui é a EAP. Então eu posso definir, né, um nome específico para ser mostrado na EAP, por exemplo, né, desse elemento. Posso, né, determinar que essa tarefa, na verdade, ela vai ser um marco, certo? Então é dessa forma aqui que eu, né, represento um marco. Posso colocar, né, algumas restrições mais específicas, né, sem considerar, por exemplo, de relacionamentos, né? Então posso colocar aqui, por exemplo, uma restrição em relação a se ela deve ser iniciada o mais breve possível, o mais tarde possível, né? Lembrando que essas duas restrições aqui estão relacionadas àquela data de início mais cedo, data de início mais tarde, né? Uma data específica em que essa tarefa ela deve ser iniciada, uma data específica em que essa tarefa deve ser determinada, né? Ou, né, uma data específica, né, para ela não começar antes, né, ou não começar mais tarde do que aquela data, ou não terminar antes, né, ou terminar no mais tarde dessa data, certo? Então são restrições relacionadas àquelas folgas, né, que nós vimos principalmente, né, em tarefas que não fazem parte do caminho crítico, né, atividades que não fazem parte do caminho crítico, tá? Essas questões aqui são mais relacionadas, né, ao cálculo dos custos relacionados, né, e do tempo, né? Então, depois a gente pode ver aqui como é que a gente altera dentro dos exemplos, né? Aqui as anotações que a gente pode fazer, né? Então, basicamente são essas informações que a gente tem aí relacionadas às nossas atividades, certo? Então, fiquem à vontade, né, se quiserem fazer perguntas aí. Começamos então refletindo a nossa EAP, né? Então, primeiro nível da nossa EAP é o objetivo do projeto, certo? Okay? Então, eu vou colocar aqui o meu objetivo do projeto. Por exemplo, se o meu projeto for para desenvolver o software, né, então o meu objetivo é o software, sei lá, XYZ, né? Então esse seria o meu objetivo, certo? Então, a partir desse objetivo, seguindo a nossa ideia da EAP, nós vamos começar a nossa decomposição. E aí lembrando que a nossa decomposição ela pode seguir várias estratégias, né? E cada elemento da nossa EAP é baseado numa ideia de entregas, correto? Então eu posso colocar aqui, né, que tipo de estratégia, né? Refletir a estratégia que eu vou utilizar. Então, por exemplo, né, se a gente está falando de uma abordagem, né, incremental, né, eu vou ter aqui as minhas iterações, né, certo? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, iteração 1, né, vou ter aqui a minha iteração 2, certo? Vou ter aqui a minha iteração 3 e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui tudo, né, serão os níveis abaixo, né, do meu objetivo, certo? E aí, para começar a criar, né, essa hierarquia, a gente tem aqui a opção de identar, né? Não sei por que ele traduziu aqui como parágrafo, né? Mas quando eu idento, pronto, né, ele criou uma hierarquia. Então, primeiro eu tenho, né, o meu objetivo, depois eu tenho aqui as minhas iterações, tá?
Então, se eu quiser adicionar, né, por exemplo, mais elementos da interação 1, por exemplo, eu posso criar aqui, suponha que a gente tenha né, utilize as iterações e cada iteração vai ter um ciclo básico, né, no caso da primeira iteração aqui, a gente vai ter lá por exemplo, vou priorizar, né, lista, backlog, né, priorizar, né, backlog, certo? Então aqui seria já um elemento, né, dentro aí da minha primeira iteração, certo? E assim eu vou montando, né, refletindo aqui primeiro a minha EAP, né? Então aqui, por exemplo, dentro da segunda iteração também teria, né, a priorização, né, do backlog, certo? Então a ideia é que a gente vá montando dessa forma a nossa EAP, né? Então esses elementos que vão ficando aqui em negrito, eles são, na verdade, os níveis da nossa EAP, né? Então, se eu clicar aqui na visão de EAP, né, estrutura analítica do projeto, ele vai mostrar, né, justamente aquela estrutura que a gente está criando, né? Então, olha, eu tenho interações, né, certo? Dentro dessas iterações eu tenho outros elementos, posso ter dentro desses outros elementos mais um outro tipo de detalhamento e assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, poderia ter dentro da minha... e a estrutura de rede, né, que a gente vai ver posteriormente. Mas aqui eu poderia, por exemplo, ter uma divisão em termos de tipo, né, de trabalho que está sendo realizado. Então, por exemplo, engenharia de requisitos, poderia ter engenharia de requisitos, né, poderia ter algo relacionado aqui à arquitetura, certo? Sempre para baixo, né? Codificação aqui, por exemplo, né? E assim sucessivamente, né? Okay? E aí aqui dentro, né, eu vou ter mais outros elementos, né? Então, por exemplo, teria aqui, né, descrição de caso de uso, por exemplo, né? E aí, seguindo a mesma estrutura, né, a gente vai dentando e vai criando, né, elementos. Então, esse daqui está no mesmo nível do requisitos, né, esse daqui já é algo dentro da minha estrutura lá do meu nível, né, da minha entrega relacionada a requisitos. Certo? Então, só lembrando que todos esses elementos aqui são, na verdade, entregas, né, certo? Okay? Então, a minha EAP ela vai seguindo justamente aquela estrutura, né? Começa lá com o meu objetivo e aí segue a minha abordagem de decomposição, né? Nesse caso aqui a gente dividiu por iterações, né? Poderia dividir aqui por fases, por exemplo, né? As fases do projeto serem refletidas na EAP, é comum também, né? Fase 1, fase 2, fase 3, enfim. Podemos ter aqui as etapas do processo de construção, né, daquele produto que a gente está definindo como objetivo, né? Então, um processo de software poderia estar descrito aqui, né? Então, poderia ter dentro aqui, por exemplo, né, engenharia de requisitos, arquitetura, codificação, teste, né? Ou, do jeito que a gente está fazendo aqui, ter iterações, né, distintas e aqui dentro das minhas iterações, né, definir elementos que fazem parte de uma interação. Por exemplo, né, se eu estou usando uma abordagem ágil, né, poderia ter aqui as entregas, né, relacionadas a uma abordagem ágil, né? Então, priorização do backlog ou na primeira interação ou antes da primeira interação, né? A construção do backlog, arquitetura, codificação e etc. Né? Só lembrando que a nossa EAP ela tem que contemplar todas as entregas, tudo aquilo que vai ser realizado no software. Então, eu também tenho que lembrar de colocar em algum momento aqui, né, as meus elementos relacionados ao gerenciamento de projetos, certo?
Então, por exemplo, eu teria aqui poderia ter aqui algo relacionado ao gerenciamento do projeto, que vai incluir, né, que vai incluir a construção dos artefatos e execução dos processos que a gente está falando, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, né, elaborar o plano, né, o plano de gerenciamento, tá? E assim sucessivamente, né? Então, isso aqui já seria um nível abaixo, né, do gerenciamento de projeto. Então, a minha EAP aqui, ela vai refletir esses elementos. Então, também poderia ter, por exemplo, entregas aqui fora, né, do escopo do projeto, certo? Então, um item aqui, um artefato, alguma coisa que fosse entregue necessária, né, para que a gente concluísse o nosso projeto, mas que está fora desse conjunto de iterações aqui que a gente estava mapeando anteriormente, né? Certo? Então, só lembrando que o primeiro nível é sempre aquilo que a gente quer entregar, certo? É o nosso objetivo, aquilo que a gente quer alcançar, né? Mas não podemos esquecer que dentro desse trabalho aqui não está só a construção do produto em si, mas elementos também relacionados, por exemplo, ao gerenciamento, certo? Então, quando nós formos construindo aí a nossa EAP, né, nós vamos chegar aqui e ver essa estrutura refletida, né? Então, aqui ela está refletida através dessa ideia, né, de indentação que ele usa, né? Aqui ele chamou de parágrafo. Então a gente vai indentando para criar níveis distintos, né, de hierarquia, certo? Okay? E a gente sabe que, né, usando as nossas definições, né, o último nível aqui, ele vai sempre representar um pacote de trabalho. No entanto, né, vocês podem perceber que aqui no Project Libre ele não cria essa diferenciação, né? Então, por exemplo, eu posso chegar aqui, né, na minha entrega de requisitos e dizer que, olha, eu vou descrever o caso de uso 1, né? Aí vou e chego aqui e insiro mais uma descrição, né? Mais uma atividade, no caso de uso 2, por exemplo, certo? Então, na verdade, esse nível aqui a gente sabe que trata-se de uma atividade, né? E usando a nossa definição, esse nível aqui trata-se de um pacote de trabalho, certo? Ou seja, o último nível da EAP. Mas o que vocês vão perceber é que aqui ele não faz essa distinção, né? Então ele mantém aqui também, né, na EAP as atividades, certo? Então o que a gente tem que só lembrar, né, olhar para essa AP aqui, é que, olha, na verdade o último nível aqui está representando a atividade, né? E o penúltimo nível aqui seriam os pacotes de trabalho, certo? Mas isso é uma limitação aí do Project Libre, né? Depois eu posso até verificar aqui se a gente... Mas não tem essa opção na tarefa ali, né? Então não tem como a gente definir enfim, para que ele não considere isso aqui sendo uma atividade, certo? Okay? Então, a ideia basicamente é essa, né? A gente vai montando aqui a nossa estrutura e criando, né, os elementos do nosso projeto, certo? Então, começando pela estrutura da EAP, né, e decompondo essa estrutura em elementos menores até chegar no nível de pacote de trabalho e atividades, né? Então, aqui na nossa ferramenta, isso fica tudo condensado, né? Fica tudo junto. Certo? Então a gente vai descrevendo isso aqui e percebam, né? Esse tipo de artefato aqui, né, ele só vai estar totalmente detalhado ao final do projeto, né? Então, por exemplo, numa abordagem, né, num ciclo de vida que nós temos comentado bastante, que seria, né, o nosso adaptativo, né, um ciclo de vida de projeto, contrapondo o preditivo, né, nós teríamos
a nossa estrutura aqui detalhada até um certo ponto, né? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, né, detalhado para a interação 1, para a interação 2, né? E as outras interações aqui eu teria num nível mais alto, né, de... Essa aqui tem que ficar no mesmo nível do outro, né? Está no mesmo nível da interação. Seriam interações no nível mais alto de detalhamento, certo? Então, poderia ter aqui... Então, a ideia é que esse cronograma ele reflete um determinado momento do planejamento, certo? Então, se a gente está no início de um projeto preditivo, a gente vai ter um detalhamento do projeto como um todo já aqui no meu, né, dentro dessa ferramenta. Se eu estou num ciclo de vida adaptativo, né, nós teremos aquela característica, certo? Ou seja, um detalhamento maior para algumas entregas, né, que serão aquelas próximas ali no curto prazo, e um detalhamento menor para as próximas entregas, né, certo? Que seriam aquelas no longo prazo. Mas lembrando que, como a gente definiu aqui no início, né, a nossa restrição ela já está definida, certo? Então a gente já tem aqui definido. Ele alterou, né? Que eu tinha colocado. Depois eu altero de novo. Né? Já tínhamos definido aqui o fim do nosso projeto, né? Para o dia... Ah, está mostrando ao contrário aqui, né? Deixa eu selecionar. Bom, depois eu vou criar aqui certinho as entregas, né? Então, basicamente a ideia, né, inicial é essa, né? Montar a estrutura e lembrar que a gente vai refletir essa EAP aqui, né? Então a 3 e a 4 ficaram fora do nosso... Deixa eu ver se é porque eu tenho que inventar. Agora sim, né? Tá? Então, tem essas limitações, né? É difícil enxergar aqui por essa distância aonde que está intentada, mas sempre que a gente tiver dúvida, a gente pode recorrer a essa ferramenta aqui de visualização para saber exatamente, né, em que nível da nossa EAP aquela entrega que a gente criou ela está. Certo? Então, essa estrutura básica aqui de tarefa, né, serve para esse propósito, né? Okay? Então, uma vez que a gente tenha definido aqui a nossa estrutura básica da EAP, né, nós vamos começar a definir as nossas atividades, né? E aí a gente começa essa definição pela nossa lista, certo? Então, eu vou criar aqui uma lista de atividades só para a gente começar a ver as alternativas, né? Então aqui a gente começa a criar a nossa lista, né? Então vou ter várias atividades. Então atividade 1, por exemplo, né? Atividade 1, vou ter aqui atividade 2, vou ter atividade 3, atividade 4, e assim sucessivamente, certo? Então, essas atividades aqui, né, percebam, né, essa parte que eu falei inicialmente está relacionada o processo, né, de elaborar lá a linha de base do escopo, que é elaborar a estrutura analítica do projeto, né, a EAP, certo? Essa estrutura refletida aqui em termos de fases, né, iterações, enfim, entregas, né, de forma mais genérica. E agora a gente já entra nos processos relacionados, né, à área de gerenciamento de cronograma, certo? Então, como eu mencionei para vocês, né, na prática é isso que a gente está falando aqui, né? Então, se eu identifiquei que não, calma aí, essas atividades aqui elas estão relacionadas, né, eu posso dividir elas em um determinado nível da minha EAP. Eu chego aqui e crio mais um nível, né, e promovo, né, coloco algumas atividades naquele nível, coloco outras em outro nível, certo? Então,
na prática, esses processos eles acabam, né, sendo realizados aí de maneira simultânea, né, ao longo do nosso gerenciamento do projeto, certo? Então, a divisão, como a gente sempre tem lembrado aí ao longo das nossas aulas, é mais para que a gente entenda as ferramentas que estão disponíveis, certo? Então, aqui nós temos as nossas atividades, né? Então, primeira coisa é definir uma lista de atividades, né? A lista de atividades ela vai estar refletida aqui, né, nessa lista que é apresentada, né, os nomes dessas atividades, tá? E o segundo passo que nós vimos lá nos nossos processos uma vez que eu tenho uma lista de atividades, é ordenar essas atividades, né, determinar a sequência lógica entre elas, certo? E vocês podem ver que a sequência lógica ela está determinada através dessa coluna aqui de antecessores, né? Então, se eu chegar aqui e falar que para atividade 2, né, eu tenho como antecessor a atividade 3, né, certo? Então, ele vai criar um relacionamento entre atividade 3 não, né? Esse 3 aqui, ele vem da identificação única, né, desses elementos aqui do nosso cronograma, certo? Então, essa barra aqui mais à esquerda, né? Então, o 3, na verdade, eu estou me referindo à atividade 1, certo? Então, a atividade 3 ela tem como antecessora a atividade, né, 1, certo? Que é o elemento 3 aqui, né? Certo? E vocês podem perceber que aqui do lado ele já criou, né, um relacionamento entre essas duas atividades, né? Então, olha, a atividade 1, né, ela é uma antecessora da atividade 2, ok? E quando a gente entra lá naquela visão mais detalhada, né, da nossa atividade 2, ela vai apresentar lá, né, como atividade antecessora, né, a atividade 1, certo? E vai permitir que você veja quais são os relacionamentos, né? Qual o relacionamento criado. Aqui tem todos os tipos de relacionamento que nós vimos, né, das nossas aulas, né? Então tem lá o término e início, que é o padrão, né? Aqui representado pelo FS, né? Não sei se é Finish Start, acho que deve ser em inglês, né? Eles não traduziram essa parte. Então, término e início é aquele relacionamento básico que nós vimos, né? Então, quando a gente cria um relacionamento, a ferramenta já assume que é aquele relacionamento básico, ou seja, eu preciso terminar a atividade 1 para iniciar, né, a minha atividade 2. Tá? Mas eu posso chegar aqui e mudar o relacionamento, certo? Colocar lá, por exemplo, o término-término, né? Ou colocar o início-término, certo? Ou colocar início-início. E aí vocês veem, né, que aqui na visualização, né, do relacionamento, ele representa exatamente, né, como nós mencionamos, né, durante as nossas aulas, né? Então, início, por exemplo, né? Início, término. Término e início é o padrão, né? Ele coloca por cima aqui, não sei porquê, né? E o término, certo? Então, esses aqui são os nossos tipos de relacionamento. Então, vou manter aqui no nosso padrão. Certo? E assim a gente vai ordenando, né? Então, por exemplo, aqui, se a minha atividade 3, né, também tem como dependente a 1, coloco ela aqui, né, atividade 1, né, código da atividade 1 como antecessora da minha atividade 3. Supor que a atividade 4 ela tem como antecessora a atividade 3. Então, vou colocar aqui o 5, né, como a minha antecessora. E aqui do lado a gente vai vendo refletido, né, esses... Deixa eu ver se eu consigo... Fiz sem querer, mudei o tempo aqui, né? Deixa eu tentar mudar, voltar. Fiz alguma besteira ali que eu vou ter que refazer. Mas aqui do lado ele vai refletindo, né, esses relacionamentos e a gente pode entrar na tarefa aqui e determinar exatamente, né, por exemplo, né, os tipos de relacionamento, tanto pela visão de antecessor quanto pela visão de sucessor. Então, eu posso vir aqui na atividade 1, certo? E ver quais são as sucessoras delas e que tipo de relacionamento é esse. Posso alterar por aqui também o relacionamento, certo? Ela não tem nenhuma antecessora,
ou posso ir nas próprias atividades, né, que tenha um como antecessor e olhar pelo relacionamento de antecessor, certo? Aqui. Então tem essas duas possibilidades e ela vai criando, né? Essa barra lateral aqui vai sendo criada. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para outra visualização e ver se ele atualiza. Eu cliquei aqui, esse losango aqui, né? Nós vimos que ele representa um marco, né? Então provavelmente eu criei um marco aqui, né? E devo ter que remover ele em algum lugar que a gente vai encontrar em conjunto aqui, certo? Até aí tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então a gente já falou, né, definir a EAP, né, que é essa parte inicial onde a gente vai utilizando essas ferramentas de indentação, né, de hierarquização. Né, a gente pode criar, né, sub-elementos de um elemento maior, ou pode promover esses elementos. Né, posso chegar aqui e promover a atividade 1, por exemplo, né, e essa atividade 1 eu promovi ou removi? Ah, tá. Como eu promovi, ele jogou aqui para baixo, né? Certo? Porque ela ficou no mesmo nível do gerenciamento, tá? Do gerenciamento do projeto. E aí, sempre que tiver dúvida, né, foi o que eu mencionei, a gente vem aqui na EAP, certo? Então, a atividade 3 que eu mudei, né? Virou, por exemplo, parece que ela virou um marco aqui, depois eu vou ver. Tá? Então, a minha atividade 4 ainda está no mesmo nível, né? Da atividade 2, 3 e a 1. Ela foi promovida, lá ficou no nível do gerenciamento de projeto. Certo? Então, sempre que tiverem dúvidas, voltem aqui e deem uma olhada na EAP, né? Porque essa representação aqui, ela não permite que a gente veja muito claramente, né, o que é os níveis, né? Principalmente quando você tem uma lista muito grande, você vai perdendo um pouco a referência, né, dessa indentação aí que ele utiliza para mostrar o que está embaixo um do outro, né? Um recurso interessante é essa possibilidade de você colapsar, né, esses elementos aqui. Então você pode, por exemplo, né, colapsar aquela parte do seu projeto que já foi, né, que já passou. A gente sabe que algo que já passou dentro do nosso cronograma não precisa mais ser alterado, né? Não, na verdade não pode ser mais alterado porque você não vai voltar no tempo, né? Então você chega aqui e pode ir colapsando e, né, deixando aberto dentro da sua ferramenta só aquilo que falta ser feito, certo? Ou deixar aberto aqui aquilo que é a próxima parte, né, do seu projeto, deixar o restante colapsado, certo? E a gente fez alguma coisa aqui na atividade 3, né, que definiu ela como um marco, né? Não sei em que ponto foi que eu defini essa. Foi a atividade 3, né? Ela ficou definida como um marco, mas interessante, porque aqui não aparece nenhuma característica da atividade 3 em geral. Duração, a gente está colocando padrão, né, a duração de um dia, depois a gente vai ter que mexer nisso. Aqui a gente pode definir, né, se é estimado, né, ele põe essa interrogação do lado, ou se não, se a gente já tem uma precisão muito grande, né, sobre aquilo. Então é mais um recurso que você tem para definir, né? Antecessores foi o que nós já falamos, sucessores, recursos, nenhum ainda, e avançado é aquela parte que a gente ainda não mencionou com vocês. Eu acho que aqui ele colocou como sucessor 6. Ah, tá, foi aquela que a gente mexeu. Não sei exatamente aonde que ele determinou que aquilo ali é um marco. Vamos ver se a gente acha posteriormente, né? Então nós falamos da parte de elaborar a EAP, né? Já está refletida aqui no nosso, né, na nossa ferramenta de gerenciamento de projeto. E falamos sobre a parte de listar as atividades, né? Então, criar elementos ali e, né, colocar eles no último nível. Isso significa, né, criar atividades.
criar os relacionamentos, né? Basicamente, a gente cria os relacionamentos de predecessão, né? Ele chama aqui de antecessor. Então, definindo quais são os antecessores, logicamente a gente também já está criando o relacionamento de sucessão, né? Então, essa é a forma como o Project Libre utiliza. E agora a gente vai falar, né, da parte de estimativa de duração, né? Então, estimar a duração é a utilização daquelas ferramentas para chegar aqui e definir, né, qual é a duração da nossa atividade. Então, basicamente, a gente pode definir, né, a duração através do tempo ou quando ela começa e quando ela termina, né? Então, se eu não me engano aqui, eu posso alterar tanto, né, a questão, né, em relação a dias, quanto a duração, o esforço relacionado em horas, quanto o início e o fim, né? Então, início e fim, eu posso chegar aqui e ele não está deixando porque ele está debaixo de uma... Ele limita aqui, né? Então a gente tem que colapsar. E, por exemplo, aqui no nosso software, ele está iniciando no dia 1º e terminando no dia 6, né? Então, isso porque ele está identificando aqui as durações das atividades que eu já criei, certo? Então, todas essas atividades foram criadas com um dia, somando todos esses dias aqui, né? Isso vai se alongar do dia 1º até o dia 6, certo? Então, começando aqui no gerenciamento de projeto, basicamente é onde a gente tem, né, as durações aqui até o dia 6. Como aqui eu criei até o dia 6, vamos ver se eu consigo alterar aqui a data de fim do meu projeto, né? Estranho, não consigo terminar. Alguma coisa que eu criei está... Bom, eu acho que ele define através das datas que a gente cria aqui dentro, né? Vamos ver se, por exemplo, gerenciamento de projeto eu consigo alterar. Aqui está como dia 6, eu não consigo também alterar para o dia 7. E nem mexer nos dias, né? Vamos ver das atividades. Nem não. Vamos ver se eu consigo alterar aqui o tempo da atividade. 20 horas. Mudou, né? Então, se eu colocar aqui 8 horas, ele muda, né? Um dia de trabalho. Se eu colocar aqui, por exemplo, 16 horas, ele vai colocar 2 dias de trabalho, certo? Então, aqui eu tenho que verificar porque ele permite que a gente mexa por aqui também, né? Mas eu não sei exatamente por que ele está limitando de definir, né, o tempo aqui, o esforço em termos de trabalho, certo? Mas, enfim, definindo aqui em termos de trabalho, a gente vai, né, tendo impacto dentro do nosso cronograma, né? Então, basicamente, estimar, né, a duração é definir o tempo, né, o esforço relacionado ao trabalho dentro daquela atividade. Então, aqui eu vou definir em função de horas, né, e ele já vai definir para mim exatamente, né, até mesmo, né, seguindo aquela estrutura que a gente criou, né, de ordenação lógica. Ele vai planejar o início, né, e o fim de cada uma daquelas atividades, certo? Então, por exemplo, aqui, atividade 2, né, ela está sendo iniciada no dia 2/3 às 9 horas, né, e ela vai terminar 2 dias depois, né, no dia 6/3. Por que ela vai terminar no dia 6/3? Provavelmente tem no meio do caminho, né, alguma então o trabalho mesmo vai ter dia 2, dia 3, né, sábado, domingo, dia 6 é segunda-feira, né? Então por isso que vai terminar dia 6 às 9 da manhã, né? Então
são 2 dias e ele já está considerando aqui um calendário que contabiliza, né, final de semana, certo? Então, dia 2 é uma quinta-feira, certo? Dia 3 é uma sexta-feira. Então, esses 2 dias vão ser trabalhados e aí a tarefa vai se encerrar na segunda-feira pela manhã, né? Então, ele está somando aí 2 dias de trabalho, certo? Então, 2 dias de trabalho vai se encerrar no dia 6. Essa atividade tem como antecessora a 3, que eu fiz uma besteira aqui, né? E eu comecei a... Vocês viram que eu apaguei aqui e ele criou uma... Deixa eu apagar isso aqui de novo, para que a gente possa voltar aqui às nossas ordens, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então a 2 não tinha nenhuma, né? Aqui eu tinha colocado a 4. Ué. Não, 4 não, né? 3. Aqui 3. Certo. Então ele não permitiu que eu colocasse a 4, porque é a própria, né, tarefa aqui de identificação, ou seja, de rótulo 4, né? Okay? Então, conforme eu crio essas ligações aqui, né, ele estabelece o início de cada atividade, né? Então, a nossa atividade 2 é aquela que termina no dia... Aqui ele mudou de novo, né? Porque eu tinha apagado. Aquela atividade 1 estava aqui, eu apaguei. Começa no dia 1º, termina no dia 3, agora não tem final de semana no meio do caminho, né? Então, termina no dia 3 às 9, certo? Então, essas outras atividades que dependem dela podem começar no dia 3 às 9, certo? Então, essa daqui tem uma duração de 4 horas, então ela termina às 14 horas, né? Contemplando aí o horário que a gente definiu no calendário, né? Depois eu vou mostrar para vocês, certo? Então, 9, 10, 11, 12, 13, mais um horário de almoço, 14, certo? E aqui, atividade 4, né, que tem duração de 2 horas aí, 9, 10, 11, termina às 11 da manhã, certo? Então vejam que a ferramenta ela já dá uma ajuda muito grande nessas restrições, né? Ou seja, se a gente define um relacionamento entre as atividades, ela considera esse relacionamento para definir a data de início, né, possível de cada uma dessas atividades. É lógico que eu posso chegar aqui e mudar, né, essas datas de início. No entanto, ela estipula aí como padrão, né, um início logo em seguida, né, assim que a nossa data, assim que há a possibilidade dentro do nosso planejamento do calendário, certo? Então, lógico, né, que é importante essa nossa visão de calendário, né? Então, o nosso calendário que a gente está usando é padrão, né? Esse calendário padrão, ele posso usar o de 24 horas, né, ignorar tudo, posso definir um calendário específico para o meu projeto, e esse padrão, como vocês podem ver aqui, ele está excluindo, né, essas 2 colunas de todos os meses, né, que é a coluna de sábado e de domingo. Então eu posso chegar aqui e criar um calendário novo, por exemplo, calendário de estágio, certo? Posso começar ele do zero, ou posso fazer uma cópia de um calendário que já existe, né? Certo? Então vou fazer uma cópia do padrão que já existe, né, que aí fica facilitado. Então, esse calendário de estágio, a gente pode começar a definir, né, para cada dia qual é o horário, né, de trabalho. Então vocês podem ver aqui, né, que o uso padrão, né, é que o trabalho começa às 8, né, termina meio-dia, e aqui volta o trabalho às 13 e termina às 17. Né? Então eu posso definir isso para todos os dias, né, selecionando aqui as colunas, e alterar, por exemplo, não, o meu trabalho, o meu calendário é de estágio, então esse estagiário ele só vai trabalhar de 8 a 9, 10, 11, 12,
de úteis 12, né? Não tem esse segundo horário, né? Então, posso definir, nesse caso aqui eu estou definindo específicos, né? Mas vou mostrar para vocês depois, eu posso definir calendário específico de acordo com o recurso. Então, quando que aquele recurso está disponível, certo? Então, esse caso aqui é para definição de trabalho, né? Posso definir o tempo que não vai ser usado para trabalho, né? E esse daqui, eu acho que é não contabilizado, né? Depois eu tenho que olhar exatamente, né? Certo? Então, basicamente o nosso calendário, né? A escolha do nosso calendário é feita dessa forma. Tá? Deixa eu ver só se ele salva quando eu faço isso. Não salvou, né? Que ele não salvou. Deixa eu ver se... Não sei se é porque eu estava usando o padrão. Agora salvo, né? Ele marcou aqui com vermelho. Tem as outras opções, né, que a gente pode definir de forma padrão, né? Quantas horas por dia eu tenho, quantas horas por semana e quantos dias por mês, né, eu tenho de trabalho. Então essas configurações aqui elas vão se aplicar, né, de maneira padrão para os calendários que você criar. Né? A gente pode definir específico e posso criar, né, vários outros tipos de calendário. Né? Então, por exemplo, se eu criar aqui um calendário de um estagiário, né, que só tem horário em 4 dias da semana, né? Então aquele vai acontecer aquele mesmo esses aqui que eu tenho que apagar, né? Então ele marca como cinza porque ele não tem horário de trabalho, né? Então é a mesma coisa, né? Se eu tenho essa característica, por exemplo, né, uma pessoa que só trabalha, né? Vamos dizer que o nosso estagiário ele só trabalha segunda-feira no meu projeto, certo? Só trabalha segunda-feira, né? Então todos os outros dias aqui ele está marcado como indisponível, né? Então se eu colocar um trabalho de mais de 8 horas para ele começar numa segunda-feira, né, ele só vai ser alocado novamente na próxima segunda-feira, certo? Então esse calendário aqui ele cria uma restrição, né, para o uso, né, dos recursos lá dentro das suas atividades, certo? Então você pode especificar o uso de um calendário lá para o recurso que vai atuar dentro de uma atividade. Então, por padrão aqui tem o 24 horas que não limita nada, né? Então, é aquele que não tem nenhuma restrição, vai considerar sábado e domingo. Tem o turno da noite, por exemplo, né, que só não trabalha no domingo, começa de 23 às 0 horas. Tá? E, como eu mostrei para vocês, a gente pode criar aqui calendários específicos, né? Por exemplo, para o estagiário aqui, trabalhando, né, todos os dias de 8 a meio-dia. Okay? Então essa parte de calendário aqui é um dos recursos, né, que vai ser bastante utilizado, né, quando a gente estava falando de nivelamento de recursos. Certo? Então, o nivelamento de recursos é quando a gente considera as restrições associadas ao uso daquele recurso para desenvolver o nosso cronograma. Né? Então, como a gente tem conversado, né? Quando a gente monta aqui um calendário, na verdade a gente está tratando do nivelamento de recursos. Né? Só que a ferramenta vai ajudar a impor essas restrições, né? Considerar essas restrições conforme nós formos definindo os recursos que serão utilizados nas atividades. Certo? Então esse calendário aqui ele é importante para que a gente, né, faça esse nivelamento, né, dos recursos que serão utilizados. Okay? E lógico, né, quando a gente está falando de estimativa de duração,
como já tinha mencionado para vocês, a gente esbarra na questão de definição de recursos. Então aqui na nossa ferramenta, né, há a possibilidade da gente visualizar o recurso, né, definir os recursos por uma lista, certo? Então aqui eu tenho uma lista para definir quais são os recursos e também tenho a possibilidade de visualizar esses recursos através daquela estrutura analítica. A ideia da estrutura analítica de recursos é a mesma, né? Eu posso definir níveis hierárquicos associados, né, à definição desses recursos, né? Certo? Então, para definir um recurso, né, temos as informações básicas aqui e algumas informações relacionadas ao custo, né? Então, vocês podem ver que tem bastante coisa aqui, né, nas colunas, nome, enfim, a posição dele lá na estrutura de recursos, qual é o tipo, as informações aqui, rótulos, né? E essas informações todas estão disponíveis, né, quando a gente cria aqui um recurso. Por exemplo, posso criar um recurso programador, né? Vamos ver. Então aqui o geral, informações sobre o recurso programador, né? Então, inicial, essa parte de grupos aqui é mais para que a gente possa identificar, né, o recurso, né, de forma mais fácil, né? Calendário base é aquele calendário que a gente estava mencionando anteriormente, né? Então, como aqui o calendário base para todos os recursos está padrão, por isso que lá, quando a gente estava montando, né, já o nosso cronograma, ele já estava considerando que sábado e domingo não seria utilizado para trabalho, né? A partir do momento que eu comece a flexibilizar o uso desses calendários aqui, né, ele já vai fazer um controle diferente, né, lá no nosso cronograma, certo? Então, grupo aqui iniciais é mais para organização desses recursos, né, endereço de e-mail, enfim, mais informação de contato, tipo de posição que ele vai ocupar lá na estrutura, né, a gente pode ver depois. E aqui, né, a classificação, o tipo daquele recurso, né, isso aqui que é a parte importante, que a gente pode ter recurso material ou recurso de trabalho, né? Então, um recurso de trabalho é aquele que está apto a executar, né, uma atividade, não, um esforço de trabalho alocado para uma atividade, né? Então, quando eu chego lá e digo que aquela atividade ela tem uma duração de 8 horas, isso significa que eu preciso ter um recurso, né, pelo menos um recurso, né, alocado para aquela atividade durante 8 horas. Né? Então, eu posso ter 2 recursos, um com 6 horas, um com 2, enfim. Né? Posso ter diferentes distribuições, né, de esforço. Mas se eu definir que eu tenho uma atividade que ela se alonga por 8 horas, eu preciso contemplar todas essas 8 horas para recursos do tipo trabalho, certo? Então, aqui no meu programador eu vou definir ele como um recurso do tipo trabalho. E aqui eu posso definir custo, certo? Então, um recurso ele tem um custo associado ao padrão dele, certo? Então, o padrão é o que está lá no calendário que ele vai trabalhar, né? Então, por exemplo, estagiário, né? Eu defini aqui o programador estagiário, por exemplo. Meu programador estagiário, ele tem a tabela de estágio, né? A gente definiu na tabela de estágio, se eu não me engano, de 8 até meio-dia. Acho que foi de 8 a meio-dia, né? O tempo de estágio deles, certo? Perdão, pessoal, eu não estou conseguindo visualizar direto aqui as mensagens, mas o Max colocou que é nessa mesma aba de antecessores, tem como colocar atraso. Sim, a gente pode voltar lá, Max, mas bem lembrado, né? Também tem como colocar o atraso, antecipação, essas coisas, né? Mas enfim, eu até coloquei para vocês, né, o link lá daquele curso que eu mencionei, ele traz muito mais detalhes, né? E aos poucos, né, com certeza a gente vai descobrindo mais coisa aí, conforme for utilizando a ferramenta, né? Voltando aqui, a gente tem o calendário básico, que é o de estágio, né? Então, o custo padrão é o custo do uso desse recurso durante
aquele horário que está estabelecido no calendário, né? Então vou colocar aqui, né? Estagiário tem que ser barato, né? Então, vou colocar aqui R$10 por hora de uso daquele recurso, né? E se eu for usar aquele estagiário, né, por mais de fora, né, daquela tabela, né, do calendário padrão lá estabelecido para ele, né, ele vai custar R$15 hora, né? Então, não sei se vocês lembram, né, quando a gente falou de gerenciamento de custo, né, não só de gerenciamento de custo, né? Na verdade, a gente falou disso, se eu não me engano, foi quando a gente estava falando de cronograma, né? Que a gente falou de compressão de cronograma, né? Que era a técnica que a gente poderia paralelizar o trabalho, né? Ou pagar hora extra, né? Para reduzir o tempo do cronograma, certo? E é justamente essa ideia, né? Então, por exemplo, se o meu cronograma contempla um calendário onde o recurso ele trabalha de 8 a meio-dia, né? Isso significa que se eu tenho, né, uma tarefa que dura 8 horas, ele vai fazer essa tarefa em 2 dias, certo? Se eu quero comprimir o meu cronograma, ou seja, reduzir o tempo, eu vou ter que pagar uma hora extra para esse recurso. Uma possibilidade, né, seria pagar a hora extra para esse recurso. Então, em vez de ele trabalhar só de 8 a meio-dia, por exemplo, ele poderia trabalhar também, né, no mesmo dia, de 8 a meio-dia e de 2, por exemplo, até de 1 às 5, né? Que era o calendário padrão que nós vimos. Só que de 8 a meio-dia ele teria o custo de R$10 a hora e de 1 às 5 ele teria o custo de R$15 a hora, certo? Então, essa que seria a diferença, né? Por isso que quando eu mencionei para vocês lá na nossa aula, eu mencionei que, né, esse tipo de possibilidade, né, aumenta o custo, né, aumenta o valor do projeto, né, tende a aumentar. Lógico que a gente pode equilibrar em outras áreas, né? E aqui é o custo por uso, né? Então eu até tinha mencionado também, quando a gente falou aqui já, acho que dentro do gerenciamento de custo, que nós podemos ter um custo associado à disponibilização daquele recurso para uso no projeto, né? Então é como se, olha, para que essa pessoa ela possa trabalhar, né, no projeto, eu vou precisar ter um custo, né, de alocação dela lá um valor monetário específico, né? Então, toda vez que eu usar aquele recurso, né, no meu projeto, eu vou ter um custo associado a ele, né? Então, na verdade, toda vez não, se eu não me engano, esse custo aqui é uma vez, né? Então, quando eu uso aquele projeto, não, acho que é toda vez. A gente pode ver agora, né, como é que ele vai fazer. Vou botar aqui um valor para que a gente possa identificar. Diferente desses aqui, né? Certo. Okay. E aqui como é que eu posso acumular, né? Então a gente vai ver lá, conforme a gente for definindo os custos, né, como que ele vai acumular esses custos, se é relacionado a início, final ou rateado, né? Então acho que isso aqui fica mais fácil, né, quando nós formos ver os exemplos, certo? E eu posso definir várias tabelas diferentes para usar esse recurso, né? Então, por exemplo, eu posso definir uma tabela para uma determinada data, né, relacionada à disponibilidade daquele recurso, e posso definir tabelas diferentes, né, mais baratas ou mais caras, a partir do uso daqueles recursos em outros momentos, certo? E aí, quando eu aloco aquele recurso a uma atividade, a gente vai ver isso, eu defino qual a tabela que vai ser utilizada, certo? Então é uma possibilidade que a gente tem, né? A partir de quando aquele recurso vai estar disponível, né, para o meu projeto, certo? Não sei porque que ele não está deixando alterar essas datas aqui. Já seria possível alterar. Quais são as tarefas alocadas àquele recurso, né? Então aqui é mais uma exibição, né? E eventuais anotações, né? Então, por exemplo, agora eu posso chegar lá na minha estrutura de atividades, né, certo? E alocar um recurso na minha atividade, certo? Então eu tenho aqui um programador estagiário, posso dizer, né, qual vai ser a dedicação dele aí, e eu já tenho aqui
ele é alocado à minha atividade. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, né? Então, qual é a tabela, né, de custo, certo? Aqui eu posso escolher qual é a tabela, qual é o atraso relacionado a nivelamento, né, e atraso relacionado à atribuição, certo? Vocês veem que a interface ela é um pouquinho, né, complicada, né, mas enfim, está dentro das limitações da nossa ferramenta, certo? Então aqui ele está, né, com 16 horas, porque só ele está alocado para aquela atividade e aquela atividade ela requer, né, 16 horas, certo? Okay? Então, aqui ele não alterou a data, né? Achei que ele ia alterar a data da atividade, né? Porque ela requer 16 horas, se ela só tem um recurso programador estagiário, mas ele não fez esse controle aqui. Depois a gente pode ver se tem a possibilidade de realizar esse nivelamento. Então, então agora a gente começa a fazer essas atribuições, né? Então quando a gente estimou aqui 2 dias, provavelmente a gente já pensou, né, em quem ia desempenhar aquela atividade, né, e qual seria a dedicação dessa pessoa àquela atividade, certo? Então a ideia dos recursos aqui é essa. Os recursos a gente pode utilizar tanto recursos de forma genérica, né, como aqui eu coloquei um programador estagiário, ou posso colocar aqui um recurso específico, né? Então, se eu estou gerenciando um projeto que eu já tenho pessoas alocadas àquele projeto, eu posso colocar aqui que não, olha, o recurso que vai trabalhar aqui é o Eduardo, né? Certo? E aí posso definir, né, qual é exatamente, né? Aí sim faz sentido colocar aqui o endereço de e-mail, que tipo de trabalho é, qual é o calendário, né, que o Eduardo vai ter aqui dentro, né? Enfim, iniciais daquele recurso e começar a alocar ele, né, as tarefas, né? Então varia bastante, né? Tem esse recurso aqui já foi alocado, né? Ou seja, já faz parte da equipe do projeto que ele já foi alocado. Eu não entendi, Eduardo, a sua pergunta. Depois, se você puder esclarecer aí. Ah, sim, tá. Eduardo quis dizer eu, né? Vou botar aqui, ó. Eduardo K. Certo? Então eu posso definir dessa forma, né? E aí começar a alocar esses recursos lá nas nossas atividades, né? Certo? Então chegar aqui nas minhas atividades e começar a alocar também outros recursos. Então, por exemplo, aqui, né, eu posso alocar, né, outros recursos. Tá? Substituir, né, e começar a alocar outros recursos. E aí vocês veem, né, ele começa a distribuir, né, aqui eu fui mexendo na janela, ele está melhor. Ele distribui de forma igualitária, né, o trabalho em relação às horas, né? Mas aí aqui eu posso alterar, certo? Colocar mais horas para um, menos horas para outro, mas tem que totalizar, né, o que a gente previu, fez a previsão inicial lá de trabalho, certo? E aqui as taxas que a gente definiu. Então, aqui são as alternativas que nós temos, né, em relação às atividades. Tá. Ainda em recursos, né? Nós temos aqui uma visão específica, né, de uso dos recursos, né, e o calendário, né, em que momento aqueles recursos são utilizados, né? Então essa visão aqui ela é bem interessante para gerenciar, né, o uso dos nossos recursos. Então, ó, que dia que o recurso está sendo utilizado, em que atividade ele está sendo utilizado, né, naquele dia. Então aqui a gente tem o calendário de uso e aqui, né, efetivamente o uso daquele recurso, certo? Vamos ver aqui outras possibilidades eu queria ver o custo, né? Deixa eu ver se aqui na atividade ele já mostra o custo para gente.
Aqui ele está mostrando o custo 100, né? Por que ele está mostrando o custo 100? Porque eu não defini o meu valor de hora-aula, né? De hora-aula não, de trabalho. Deixa eu definir lá o meu trabalho. Utilização dos recursos. Aqui eu não criei nenhuma. Para facilitar aqui, eu vou dizer que meu trabalho é o de R$1 por hora, né? E R$2 de hora extra. E aqui que eu queria ver, né? Vamos dizer que eu tenho um custo de 5 para ser usado. Vou deixar. Então. Não salvei. Aqui é. Não, na aqui é mais. É o padrão, né? Que ele mostra 2. Então custo pro uso 5. Então agora sim, né? Acumular no rateado, 100%. Né? Tá, calendário base eu não mudei, né? Podia ter mudado. Calendário base, meu é o padrão. Deixa eu apagar isso aqui, depois a gente faz outro exemplo. A gente pode fazer um exemplo aqui, né, de um recurso físico, por exemplo, uma sala, né? Sala de reunião. Tá? Então, sala de reunião não é um recurso, né, de trabalho, é um recurso material, certo? Então, um recurso material pode ter também calendário, né? Certo? Seria a disponibilidade, por exemplo, do uso daquela sala, né? Nesse caso aqui, né? Então, vamos colocar aqui o de 24 horas, né? Uma sala. Tem também, né, atribuído o custo, né, do uso daquela sala. Eu posso definir ou não o custo aqui, vou botar aqui algum custo só para ter uma ideia. Né? E vai ter as tarefas, né, associadas àquela sala de reunião. Né? Então, por exemplo, lá nas minhas tarefas eu posso designar também como recurso aqui uma sala de reunião. Certo? Okay? Então, nesse caso aqui, vejam, né, ele não dividiu. Por quê? Porque a sala de reunião ela não é um trabalho, né? Então o trabalho fica dividido entre os recursos que tem aí essa prerrogativa, né? Certo? De executar um esforço. Né? E aqui no geral a gente tem o custo, né? Então basicamente o custo aqui deveria ser um agregado, né, do estagiário com o valor do outro recurso, né? Então 113 aqui são 16 horas, né? O estagiário está trabalhando 8 horas. Quanto foi o valor que a gente definiu? O estagiário. Acho que foi 10, né? Deixa eu conferir aqui só para ver se ele está fazendo certinho, né? Então o estagiário é 10, o padrão, né? O outro recurso, que sou eu, é R$1 padrão, né? E a sala de reunião custa R$50 a hora, né? Tá? E o custo por uso do estagiário aqui está como 20, né? Então 8 horas ele custaria 80, mais 20, 100, né? E aqui, no meu caso aqui, 8 horas seria 8, né? Mais 5, 13. Então 100 mais 13 tá certinho, né? Certo? Então, lá na nossa atividade, ele está contabilizando justamente aqui, né, o custo de 113. Né? Então, da disponibilização daquele recurso, né, para né, cada vez que aquele recurso for utilizado, por exemplo, pode ser um deslocamento, alguma coisa assim, e a quantidade de horas que ele está trabalhando ali. Certo? Dúvidas até o momento? Nenhuma dúvida? Tá todo mundo quieto? Tá suave? Então, tá bom. Então, o que falta agora para a gente ver, né?
A interface não tem jeito, né? E vou falar para vocês, essa interface aqui é bem mais simples que a do Project, né? Por ter muitas opções, o Project acaba sendo bem mais difícil de utilizar, né? O que o Max tinha falado mesmo, Max? Você falou na aba de antecessores. Na aba de antecessores, esse aqui não tem nenhum antecessor. Na aba de antecessores eu consigo dizer, né, o atraso. Sim. Acho que no geral é isso, né? Deixa eu lembrar se tem mais alguma. Lógico, né? Conforme você vai definindo aqui, né, o percentual concluído das atividades, né, você começa a ter uma ideia de status do projeto, certo? Então, por exemplo, aqui na visualização a gente pode ter, né, relatórios relacionados a essa execução, né? Quer ver? Aqui é por recursos, né? Ele tem uma série da utilização de recursos. Porque aqui a gente está falando de utilização de recursos, histograma. Cadê o de breakdown? Acho que aqui em tarefas mesmo. Utilização das tarefas, né? Então ele vai mostrando aqui o percentual concluído, né? Enfim, o total de cada tarefa. Mas ele tinha o gráfico de tarefas, aí em relatórios, acho, se eu não me engano, que a gente tem aqui as informações das tarefas, né? Tá. Então tem as tarefas aqui, quem é que está alocado para cada tarefa, né? Certo? Quando cada tarefa começa, quando cada tarefa termina. Tem detalhes do projeto, dos recursos, né? Como os recursos estão alocados em relação às atividades, né? Às tarefas. Aqui é uma visão dos projetos, né? Acho que no geral é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, querem que eu entre em mais detalhes em algum ponto. Acho que o básico que a gente tem dentro da utilização dessa nossa ferramenta é esse, né? Aqui é informações sobre o projeto, né? Tarefas, aquela visualização. Eu acredito que isso aqui, né? Ele colocou aqui, né, o uso dos recursos. Mas até agora não entendi por que ele fez essa... Enfim, criou aquele marco ali, né, no nosso gráfico de Gantt. E vocês podem perceber, né, que quando a gente cria um nível aqui da EAP, ele cria essa visão aqui, né, como se fosse um período, né? Ou seja, isso aqui não é uma atividade porque você promoveu, certo? Então esse primeiro aqui é o primeiro nível, né, da nossa EAP, esse colchetes aqui, né, invertido, é o primeiro nível, e aí conforme você vai criando outros níveis da EAP, ele vai criando outros colchetes aqui para representar, né, o que está englobado naquele nível ali, certo? Aqui a gente pode... São os mesmos gráficos, né, que a gente tem lá de utilização do recurso. É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Estou tentando lembrar aqui se faltou alguma coisa, mas acho que no geral é isso, né? Mostrei para vocês a utilização das tarefas, né? A EAP vai precisar ser representada aqui, né, dessa forma. Isso aqui é a parte de inserção, né, e remoção, indentar e desidentar, né? Então, aquilo que a gente estava falando, que eu estava mostrando para vocês aqui, são essas mesmas opções. Procurar, né, salvar a baseline, aquela ideia de baseline, ou seja, a gente pode salvar versões, né, do nosso projeto aqui como uma baseline, certo?
A parte de tarefa é bem simples, a parte de recursos tem aquelas informações todas, e aí quando você associa um com o outro, a gente tem aquelas restrições. Né? Acho que é isso. Alguma dúvida? Querem um esclarecimento melhor sobre algum ponto? Não? Nada?